dia. E aí, Léo? Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer nossa revisão de quadriláteros notáveis. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma revisão agora sobre os quadriláteros. Acredito que não vai entrar mais ninguém agora, né? Esperar mais um pouquinho. Daqui uns 2, 3 minutos a Ellen entra, como sempre. Mas vamos começar. Opa, não foi o Luiz, quase que eu acertei. Vamos começar. Então, nossa revisão ela vai ser sobre quadriláteros. Se vocês pegarem a apostila de vocês, vocês vão encontrar essa aula que ela foi trabalhada anteriormente já. Então, quais são digamos assim, os tipos de quadriláteros que nós temos aí para estudar, né? Primeiro, lembrem-se, né? Claro, a gente já estudou triângulos, mas o foco agora é os quadriláteros. Então, quadriláteros são figuras de quatro lados. Eu vou começar pelo que geralmente é apresentado por último. A gente tem o quadrado, tá? Então, deixa eu tentar fazer aqui. Então, nós temos o primeiro aí, que é o quadrado. O quadrilátero, um dos quadriláteros que a gente já trabalhou. Um segundo aqui que eu vou colocar é o retângulo. Eu sei que essas figuras elas não são novas para vocês. Vocês já estudaram elas no ensino fundamental. Então, a gente só está recapitulando. Nós só vamos recapitular alguns pontos que vocês já estudaram em relação aos quadriláteros. O próximo vai ser o paralelogramo. E faltou quem? Trapézio. E por fim, o losango, que eu vou deixar ele aqui separadinho para eu explicar algumas propriedades características de todos eles. Bom, de cada um dessas figuras geométricas que a gente já estudou, a gente tem características que são marcantes neles. Vamos começar pelo quadrado. O quadrado ele é uma figura geométrica interessante, ele possui quatro lados, né? E esses quatro lados são iguais, e os quatro ângulos internos do quadrado é igual a 90 graus, né? Então, se eu chamar esse lado aqui de x, esse é x também, esse é x,
e esse é x. No retângulo, a gente vai ter a base e a altura, que a gente chama de h, e o que é característico do retângulo é os quatro ângulos serem de 90 graus. E também os lados opostos, eles possuem a mesma medida. No caso, a base em cima e embaixo, com o mesmo valor, e a altura dos dois lados também com o mesmo valor. No caso do paralelogramo, a característica dele é ter os lados paralelos iguais. Ó. Então, aqui, esse lado é igual a esse lado, e a base aqui é igual a base. Lembrando que no paralelogramo, a altura não necessariamente se encaixa aí, é igual, nesse caso, é igual aqui a altura, tá? Isso só acontece quando o nosso paralelogramo é um retângulo ou é um quadrado. Isso aqui são coisas que a gente já viu. O trapézio, a gente vai ter a base maior, temos a base menor e temos a altura aqui, que também não necessariamente coincide com um dos lados, tá? A gente tem que ter esse cuidado aí. E no losango, a característica marcante dele é ter todos os lados iguais. Então, se eu chamar de x um lado, os quatro lados são x. Só que diferente do quadrado, o losango ele é uma figura que os ângulos não são iguais a 90 graus, tá? Lembrando que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Então, são essas figuras, elas meio que uma é a outra, mas a outra não é elas. Eu vou explicar isso aqui já já melhor. O que a gente mais utiliza no losango são as suas diagonais, porque como elas não têm esse ângulo de 90 graus aqui, elas vão formar um ângulo de 90 graus na diagonal. E aí nós vamos ter diagonal maior e a diagonal menor para a gente analisar. Esses são os pontos aqui dos quadriláteros que nós estudamos, tá? Mas aqui, para a gente começar, eu vou definir duas coisas que são importantes de se estudar quando nós estudamos figuras planas, tá? A primeira coisa aqui é a definição de perímetro. Independentemente da figura, seja triângulos, seja quadriláteros, seja pentágonos, sejam figuras de 6, 7, 8, 10, 20 lados, o perímetro ele vai significar a mesma coisa para a gente, tá? O perímetro ele é a soma dos lados, ou seja, a gente pega as medidas e soma elas. Uma coisa que é muito importante que geralmente o aluno ele esquece é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, aqui um retângulo. Esse aqui está escrito x mais 2 e aqui está escrito 5. Quando disser, por exemplo, para calcular o perímetro no retângulo, aí você vem aqui ó, e tem que entender que aqui também é x mais 2 e que aqui é 5, porque os lados opostos de um retângulo são iguais. E disto aqui, nós teremos então que o perímetro, nesse caso, vai ser x mais 5, não, x mais 2, mais 5, mais x mais 2, mais 5. Então, se a gente simplificar esse perímetro, ele vai ser 2x, que é a quantidade de x que aparece aqui, ó, 1, 2, mais 2 mais 5, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 5, 14, né? Então, mais 14 aqui. Então, esse seria o perímetro dessa figura geométrica, tá? Então, claro, aqui a gente não descobriu o valor de x, né? O importante é que a gente saber calcular o perímetro. O perímetro é a soma dos lados, independentemente do que aparece nos lados. Se aparecem números, só números a gente vai ter um valor. Se aparecem letras, a gente vai ter uma expressão aqui algébrica que vai representar ela. Um outro ponto importante é a área. A área é uma das características de superfície que nós precisamos para calcular. Então, aqui a gente precisa entender que tem diversas fórmulas diferentes, tá? A gente vai ter fórmula para o quadrado, nós vamos ter fórmula para o triângulo, nós vamos ter fórmula para cada um dos tipos de figuras geométricas diferentes, tá? Então, só um minutinho, pessoal.
que eu já vou explicar para vocês a área, tá? Então, peguei aqui uma imagem para mostrar para vocês a área aqui. Não ficou tão grande quanto eu queria, mas vamos lá. Então, aqui nós temos algumas figuras geométricas, tá? Como o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. Do paralelogramo, a fórmula não está aparecendo porque a fórmula é a mesma do retângulo, tá? A fórmula do paralelogramo é base vezes a altura do paralelogramo. No losango, tá? A fórmula é, você tem que descobrir quanto que vale a diagonal, multiplicar pela diagonal menor, né? A maior vezes a menor, e dividir por 2. No caso do quadrado, a área é o lado ao quadrado, né? Por isso que o quadrado recebe esse nome. Bom, ficou uma figura faltando aqui, que seria a figura do trapézio, né? Como que a gente calcula a área de um trapézio? A gente tem a base maior, a base menor e uma representação da altura aqui. Então, nesse contexto aqui, a área de um trapézio nada mais é do que a soma das bases, você soma as duas bases, tá? Entre parênteses, multiplica pela altura e divide por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Então, cada uma das figuras geométricas, elas vão possuir aí uma forma diferente de se calcular a área delas, tá? Então, o trapézio tem a fórmula dela, o triângulo vai ter a fórmula dele, né? Apesar de não ser um quadrilátero. Quando a gente estiver estudando pentágonos, vai ter a fórmula específica dele. E os quadriláteros, eles têm uma característica interessante porque a gente possui vários quadriláteros diferentes e a forma de se calcular a área deles é bastante peculiar, tá? Cada um deles vai ter uma fórmula diferente de se calcular uma área, tá? Apesar de que alguns deles, as fórmulas serão a mesma, só que modificada. Por exemplo, a do paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo. Para calcular a fórmula do quadrado, é a mesma fórmula do paralelogramo e do retângulo também. Por quê? Porque a base, só que fica lá do quadrado porque a base e a altura são iguais. Quando a gente multiplica duas coisas iguais, elas são substituídas aí pelo mesmo valor. Então, de forma resumida, essas são as áreas de cada um deles. Agora, vamos fazer alguns exercícios, né, para que fique mais claro, fique mais objetivo essa interpretação, vocês vão entender melhor o que eu quero falar para vocês, tá? Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui e a gente vai fazer, eu vou fazer com vocês aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar com esses pontos, tá? Bom, o primeiro exemplo que eu vou trabalhar com vocês será esse aqui, ó. Um sobre losango. Diz o seguinte, ó. O perímetro de um losango é de 80 centímetros. Se uma de suas diagonais é o triplo da outra, qual é a medida da diagonal maior? Bom, essa questão aqui é interessante, porque é uma questão que exige muito do aluno. Vocês têm que ter uma capacidade de interpretação muito grande para poder resolver ela, tá? Então, a gente vai começar pela primeira informação, que é a informação do perímetro. É dito para a gente que o perímetro do losango é igual a 80. Então, aqui nós podemos dizer que o perímetro é 80. Mas antes disso, deixa eu fazer um desenho para representar o losango, para a gente entender melhor esse funcionamento aí do exercício, tá? Então, esse aqui seria o nosso losango. Pronto, esse é o losango. E aí a gente vai entender o seguinte. Deixa eu fazer aqui as diagonais. Pronto, essas são as diagonais. E aqui nós vamos ter o quê? Por exemplo, no losango, se eu disser que esse lado aqui vale x, todos os outros 3 lados vão valer x também.
Nós vamos ter uma diagonal que vai ser maior do que a outra. Suponhamos que essa daqui seja a diagonal maior, tá? Mas tanto faz a ordem aí de quem vai ser maior ou menor. Isso aqui é só para a gente representar e entender mais ou menos como que vai funcionar. Primeiro, a primeira informação que o texto traz para a gente é do perímetro e ele diz que é de 80 centímetros. Isso significa dizer, pessoal, que o período aqui, ó, que nesse caso aqui, nesse contexto, é x mais x mais x mais x mais x, ele vale 80 centímetros. Então, se o perímetro vale 80 centímetros, se você somar esses 4x aqui, o resultado é 4x. E daí nós vamos entender que o x, ó, é 80, quando você passa o 4 dividindo, então fica 80 dividido para 4, que é 20, tá? Que 20 vezes 4, 80. Então, isso significa dizer que o x vale 20 centímetros de lado. Aqui vai entrar um ponto que é bastante importante e bastante utilizado nos exercícios de matemática, que é o Teorema de Pitágoras. Ele vai surgir para a gente com a seguinte característica. Ó. Vou desenhar aqui um triângulo, tá? E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Primeiro, entenda o seguinte. Esse pedaço aqui, ó, essa parte que eu vou riscar aqui, é a representação do triângulo que nós temos. Aqui nós temos a hipotenusa, que vai ser o x, tá? A junção das duas diagonais forma um ângulo de 90 graus. Nós vamos ter, ó, a diagonal maior, que eu chamei esse lado aqui, só que nesse caso aqui é a metade dela. Então fica a diagonal maior dividido por 2. E do outro lado, a diagonal menor dividido por 2. Não se preocupe em questão do desenho, tá? Que por mais que esse daqui pareça maior do que esse é só uma questão de representação, que no final a representação em si é só para a gente se basear, mas não resolve nenhum problema da matemática a representação, tá? É só para se basear na hora de resolver. E aí nós temos essa informação aqui, muito interessante, que é do Teorema de Pitágoras, que ó, a hipotenusa ao quadrado, ela é igual ao quadrado da soma dos catetos, ou seja, da soma das metades das diagonais ao quadrado. É só substituir cada uma delas aqui ao quadrado. Claro que essa conta fica um pouco estranha, um pouco feia, porque aparecem frações. Mas a gente resolve elas bem tranquilo. A outra informação que a questão traz para a gente é que as diagonais uma das diagonais é o triplo da outra, ou seja, a diagonal maior é 3 vezes a diagonal menor, no caso 3D. Usando essa informação aqui no Teorema de Pitágoras aqui e sabendo que o x vale 20, nós vamos descobrir essa relação para resolver o problema da questão. Olha só. No lugar do x a gente coloca os 400, os 20 ao quadrado, né, que depois vai dar 400. Mas deixa eu colocar os valores aqui por partes. X quadrado, eu vou colocar o 20 aqui, então vai ficar 20 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a diagonal maior sobre 2 ao quadrado, só que a diagonal maior é 3D, então vai ficar 3 vezes a diagonal menor dividido por 2 ao quadrado, mais a diagonal menor dividido por 2 aqui ao quadrado. Bom, vamos resolver isso aqui por partes, né? Primeiro, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. Do outro lado, deixa eu adicionar aqui o Pedro, que está entrando atrasado aí, Pedro. Entrar mais cedo, Pedro. Ó, 3D sobre 2 ao quadrado, ó, fica 3 ao quadrado, 9. D ao quadrado, e embaixo, 4. Nessa outra fração, mesmo processo. D ao quadrado sobre 4, tá? Porque 2 ao quadrado é 4. Aqui nós temos uma peculiaridade bem legal. Quando a gente tem soma de fração que o denominador é igual, a gente não precisa tirar MMC. Basta somar em cima e repetir o denominador. Então, aqui vai ficar 9D ao quadrado mais D ao quadrado, ou seja, 10D ao quadrado, que aqui tem 9, aqui tem 1, sobre 4. Ou seja, não precisa, tá, se preocupar aqui com o denominador.
O próximo passo aqui é fazer a multiplicação cruzada. Multiplicando cruzado vai ficar 10d ao quadrado igual a 4 vezes 400 é 1.600. 4 vezes 4 é 16, repete os zeros. Aí a gente pode cortar esse zero com esse zero, né? Porque quando a gente passa o 10 dividindo vai simplificar. Isso significa dizer que a diagonal menor é 160. Aí aqui tem a parte triste porque não vai dar um número exato, né? Quando a gente passar o expoente 2 para o outro lado, fica mais ou menos raiz de 160. Só que vale ressaltar aqui que o negativo, tá? O menos, ele não serve para a gente. Ou seja, a gente não vai utilizar o menos, tá? Só vamos usar o mais. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Para verificar como que vai se comportar o 160, aí a gente faz a fatoração. A gente pega o 160 e fatora. 160 dividido por 2 vai dar... ou melhor, né? Eu vou fazer direto aqui, vocês vão entender. 160 é a mesma coisa que 16 vezes 10. 16 vezes 10 é 160. E aí vocês vão observar o seguinte. O 16 tem a raiz quadrada, exata, que é 4. Mas o 10 não. Então, a diagonal menor, ela vai ser igual a 4 raiz de 10. Bom, aí a gente já resolveu parte do problema, só que ele pede a diagonal maior. Como a diagonal maior é 3 vezes a menor, isso significa dizer que a diagonal maior vai ser 3 vezes 4, ou seja, 12 raiz de 10 centímetros. E aí nós resolvemos o problema dessa questão. Essa questão que eu trouxe para vocês, vocês podem perceber que ela é bem complexa, né? Ela dá um losango, dá o perímetro, dá uma relação entre as diagonais. Aí a gente precisa usar o perímetro, teorema de Pitágoras, precisamos utilizar essa relação das diagonais e calcular aqui pelo teorema de Pitágoras o valor das diagonais, depois voltar e substituir. É muito passo para ser feito, então a gente precisa ler com cuidado e fazer passo a passo. Vamos fazer outras questões aqui, para vocês irem entendendo mais sobre essa interpretação, tá? Ó, vamos lá. Vamos fazer uma que seria mais simples do que essa que a gente fez agora, que é o seguinte. Obtenha... Deixa eu ver aqui. Ficou errado aqui. Questão é o seguinte. Obtenha o perímetro de um losango cujas diagonais medem 2 e 4 centímetros. Bom, aqui é bem interessante a gente analisar essa questão pelo seguinte. Ó. Vou desenhar aqui um losango para vocês entenderem aqui o processo que a gente vai fazer. Ó. Nesse losango, a gente sabe que as diagonais, ó, elas medem 2 e 4 centímetros, a diagonal maior mede 4 centímetros e a diagonal menor mede 2 centímetros. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos novamente recorrer a essa parte aqui. Ó. Então, redesenhando aqui do lado, vocês vão encontrar o seguinte, né? Vamos redesenhar o triângulo. O triângulo que representaria aqui essa parte do losango. Então, esse triângulo aqui, deixa eu desenhar melhor aqui, né? Porque está ficando muito desproporcional com esse aqui, né? Esse anterior. Então, seria basicamente assim, ó, o nosso triângulo. E aqui a gente precisa entender as informações. Ó. Ele diz que a diagonal maior mede 4 centímetros, então se daqui para cá mede 4, a metade vai valer 2. E ele diz que a diagonal menor mede 2 centímetros, ou seja, a metade vai ser 1 aqui. Ele quer que a gente calcule o perímetro. Lembre-se, no losango, os 4 lados possuem medidas iguais. Então, o perímetro é a gente somar os 4x. Então, eu preciso descobrir quanto que vale o lado primeiro. Então, a gente vai primeiro encontrar o lado e depois descobrir quanto que vale o perímetro. Como que eu calculo o lado? Lembre-se novamente. Geralmente, a gente tem que recorrer a esses problemas ao teorema de Pitágoras, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa aqui é a primeira relação, a relação fundamental para a gente estar utilizando nesses exercícios, tá? Então, aqui nós temos que x ao quadrado é igual a 4 mais 1. Portanto, x quadrado é igual a 5, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de 5
pois quando a gente passa o expoente 2 para o outro lado, fica mais ou menos, tá? Só que vale ressaltar que nesse caso, o negativo, gente, ó, ele não serve para o nosso problema, porque é um problema geométrico, e problema geométrico não usa valores negativos para medida de lado, tá? Então aqui o lado do losango não pode ser negativo. Bom, depois que a gente descobre quanto que vale o x, fica fácil. Perímetro, nesse caso, vai ser x mais x mais x mais x, ou seja, 4x, né? Então, o perímetro é 4x, logo, o perímetro vai ser 4 vezes raiz de 5, que é o valor do x. Então, esse aqui é o valor do perímetro dessa questão. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras para depois calcular o perímetro. Alguma dúvida? Professor, 4 raiz de 5, como assim? 4 raiz de 5. Quanto que vale o x? Raiz de 5. E não tem um 4 aqui multiplicando x? Uhum, Tá? tá. 4 raiz de 5, o Lucas, é o seguinte, ó. Se você pegar uma calculadora, tá? E digitar na calculadora raiz de 5, você vai encontrar que raiz de 5, ó, ele é um número que é aproximadamente 2,23. Então, quando você tem 4 raiz de 5, na verdade, o que você tem aí é o número próximo de 9, tá? É 8,94, mais ou menos, tá? É uma aproximação se você faz isso na calculadora. A raiz de 5, ele é um número não exato, né? Um número irracional. Então, a gente geralmente, por ele ser irracional, a gente não consegue um valor exato dele se a gente usar os números decimais para representar ele, tá? Então, a gente representa ele na matemática dessa forma. Porque o raiz de 5 ele é aproximadamente 2,23, 0, 606, 7977, 4997. Então, isso aí seria infinito, né? Se a gente pegar, por exemplo, um computador para fazer esse cálculo, ele vai indicar para a gente um número infinito número finito, né, de casas decimais. Só que aí a gente não consegue representar os infinitos. Então a gente representa por raiz de 5. Entendeu? Que aí entra num outro tipo de estudo que era o seguinte, ó. Quando a gente começa a estudar, desde casa a gente começa a aprender, né, com os pais da gente, nós iniciamos essa aprendizagem com os números naturais, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Esse aqui gera o conjunto dos números naturais que nós representamos pela letra N. Esse aqui foi o primeiro conjunto que a gente estudou esse ano, né? Que a gente começou estudando os números naturais. Isso aqui é os números que a gente aprende para contar. Só que esses números aqui não respondem todos os problemas que nós necessitamos, digamos assim, no dia a dia. Então, surge-se a necessidade de criar um outro conjunto matemático, um conjunto numérico, e nesse conjunto nós colocamos aqui, nele, os números positivos e os números negativos. Então, a gente acrescenta aqui, por exemplo, os números negativos à esquerda, tá? Por convenção, a gente coloca eles à esquerda. Não teria problema nenhum eles estarem à direita, mas já se acostumamos com ele à esquerda e aí nós colocamos eles. Então, existem infinitos números negativos, bem como existem infinitos números positivos, só que aqui um detalhe importante, eles são inteiros. Isso significa dizer que não vai ter fração aqui, apesar de sim, tem fração, por exemplo, a fração 2 sobre 1, né, que é o 2, a fração, por exemplo, 4 sobre 2, né, que a gente sabe que 4 sobre 2 também é 2. Então, existem frações? Existem, mas são frações que na verdade a gente não usa, tá? São frações que são redutíveis, simplificáveis. Então, resumidamente, a gente poderia dizer que não tem fração dentro desse conjunto, tá? Tem número decimal aqui dentro desse conjunto? Tem. Por exemplo, 2,0, o 3,00. Existem esses aqui, mas que na prática mesmo eles não são, a gente não considera eles números decimais, apesar de serem, mas a gente não considera, tá? São os números decimais que na prática não precisam ser utilizados com vírgula. Então,
só os números inteiros aqui. Só que isso daqui, como vocês sabem, né, não resolve um problema, como por exemplo, você ir no mercado e comprar, por exemplo, sei lá, 300 gramas de mussarela e lá está escrito lá, sei lá, 5,99, por exemplo. Então isso não responde. Então cria-se o conjunto dos números racionais, que são as frações, né? As frações A sobre B, em que A e B são números inteiros, né? Eles são números aqui desse conjunto, tá bom? E além disso, o B precisa ser diferente de zero. Então, são números que podem ser escritos na forma de fração. Aqui dentro contém o que? As frações. Então, são o conjunto das frações. E além disso, contém os números decimais. Aqui vale um detalhe importante. Quando a gente diz que é o conjunto das frações, a gente está querendo dizer que depois que vocês. Deixa eu escrever errado aqui, eu até perdi o foco. Deixa eu escrever aqui. Decimais. Significa dizer, quando a gente fala que isso aqui é o conjunto das frações, significa dizer que esse A e B que estão aqui, eles precisam corresponder a essas duas características, tá? Não podem confundir, por exemplo, de eu pegar um número que não é racional, o π, que é um número irracional. Vocês sabem que o π é um número decimal, que possui infinitas casas decimais e que a gente, para poder calcular ele, né, a gente precisa de alguma relação geométrica. Depois vocês podem dar uma pesquisada e verificar aí quantas casas decimais já encontraram do π, tá? Que é um problema da matemática que um computador ainda fica calculando aí, dia e noite, para encontrar mais e mais casas decimais para o π. Mas enfim, se não é o foco aqui, o foco é a gente entender que, por exemplo, se eu tiver o π sobre 2, tá, gente? Isso daqui, certo? Ele vai representar para a gente um número irracional, tá? Ele não é um número racional, apesar de ser uma fração, ele não representa um número decimal, não representa uma fração racional, ele representa uma fração irracional, tá bom? E é um outro conjunto que possui infinitos elementos também. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7. Toda raiz quadrada que não é exata, ela entra dentro do conjunto dos números irracionais, tá? Porque ela, quando é representada na forma decimal, ela vai ser um número de infinitas casas decimais que a gente não consegue colocar na forma de fração irredutível. Como, por exemplo, se você tem o 0,5, que é o número decimal, você consegue escrever ele na forma de fração e depois você consegue, claro, simplificar para uma forma em que essa fração fique irredutível. Tá? No caso dos números decimais irracionais, isso aqui não é possível. Tá? Só que aí eu aconselho vocês, se tiverem mais dúvidas, deem uma olhada no setor A da apostila passada, que lá vai estar explicando melhor. Melhor do que olhar o setor A da apostila, peguem o livro-texto, deem uma lida lá, tá? Tem várias ferramentas ensinando vocês até mesmo a calcular essas coisas. Por que eu estou falando isso, né? Porque senão a gente perde o foco aqui dessa aula, que é estudar os quadriláteros, tá bom? Ó, prestem bastante atenção no que eu vou fazer agora, porque esse exercício ele vai ser diferente dos exercícios anteriores que a gente fez aqui, ó. Esse primeiro exercício aqui, o primeiro exercício que a gente fez, trata de losango e diagonal, perímetro e diagonal. Esse aqui trata de perímetro também e diagonal. Agora, esse exemplo aqui vai falar o seguinte, ó. Os ângulos internos de um quadrilátero medem esses valores aqui com x, né, com variáveis. Aí ele pergunta quanto mede o menor ângulo, né? Então, ele não fala que tipo de quadrilátero é, pode ser losango, trapézio, sei lá, paralelogramo, enfim, pode ser qualquer tipo de figura geométrica. Não é dito pra gente qual quadrilátero ele vai ser. Eu vou desenhar aqui um quadrilátero aleatório, tá? Não é trapézio nem nada, é só um quadrado qualquer. E aqui nós vamos entender o seguinte, ó. Nós temos o ângulo, por exemplo, digamos que esse aqui seja
o 3x menos 45. Eu não sei quanto que vale cada ângulo, só estou supondo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x mais 10, na ordem que está aparecendo ali. Esse aqui eu vou colocar o 2x mais 15. E aqui eu vou colocar o x mais 20. Pronto, então aqui a gente tem todos os ângulos, tá? Todos os ângulos aqui. E aí ele pede para a gente calcular o valor do ângulo menor aqui. Então a gente vai ter que calcular os ângulos para saber qual que vai ser o menor deles. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é o seguinte: existe uma fórmula chamada fórmula dos ângulos. Então, os ângulos internos de qualquer figura geométrica ela é dada pela seguinte expressão: n menos 2 vezes 180, tá? Essa fórmula aqui é a fórmula para a gente saber quanto que vale a soma dos ângulos internos de qualquer figura geométrica. Mas a gente já estudou essa parte, a gente já viu isso e sabe, ou deveria saber, que a soma dos ângulos de um quadrilátero vale 360. Isso por quê? Porque se você perceber, qualquer que seja o quadrilátero, vamos voltar aqui no início, nesses desenhos aqui, ó, qualquer que seja o quadrilátero, você pode dividir ele em triângulos. O quadrilátero gera sempre dois triângulos iguais, ó. Esse triângulo com esse triângulo aqui, ó. Passou uma das diagonais, você encontra dois triângulos. E com isso, se eu sei que um triângulo tem soma igual a 180, então os dois triângulos internos de um quadrilátero vão formar 360. Então, você vai somar a soma dos dois triângulos que tem lá dentro. Então, a soma dos ângulos internos dos dois triângulos lá dentro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas expressões e somar elas, porque isso aqui representa os ângulos do quadrilátero. Ou seja, eu sei que 3x menos 45 mais 2x mais 10 mais 2x mais 15 mais x mais 20. Isso aqui tem que ser igual a 360, tá? 360. E agora é só a gente somar e simplificar o resultado. Então, somando aqui todos os x, né? Nós temos 3, 5, 7, 8. Então, aqui temos 8x mais, vamos lá, menos 45 mais 10. Eu vou somar primeiro esses aqui e depois eu subtraio 45. 10, 25, 45. Então, ó, esse aqui com esse aqui com esse aqui vai dar 45, então vai cortar com esse. Então, a gente pode presumir que isso aqui é igual a 360. Aí é só passar o 8 dividindo para o outro lado. 360 dividido para 8. Quanto que dá 360 dividido para 8? A gente não sabe, então a gente calcula. Bom, vamos pegar o 36. 36 dividido para 8 vai dar 4, porque 4 vezes 8 é 32, e sobra 4. A gente desce o zero, temos 40. 40 dividido para 8 vai dar 5. 4 vezes 5, 40, e aí agora não sobra nada. Então, esse é o resultado. Então, x vale 45 graus. Isso não responde a questão, porque aqui nós só encontramos o x. A questão pede para a gente encontrar o ângulo menor aqui do nosso cálculo. Então, o que a gente faz para descobrir o ângulo menor? A gente pega e substitui isso, tá? A gente vai usar esse valor de 45 graus e substituir em cada um desses ângulos que estão aparecendo aqui e descobrir qual que é o ângulo menor, tá? Então, vamos lá. Para descobrir o ângulo menor, nós vamos substituir o x, ó. Então, nesse ângulo aqui, nós vamos ter 3 vezes 45 menos 45, tá? Se você fizer o cálculo aqui, isso vai dar 90, tá? Esse ângulo aqui vai ser 90 graus, ó. Tá? Depois vocês peguem e façam um cálculo aí que vocês vão descobrir isso. Nesse aqui, ó, 45 vezes 2 dá 90, 90 mais 10, 100. Então, esse aqui a gente já sabe que é 100. Esse daqui, 2x, ou seja, 2 vezes 45 dá 90, 90 mais 15, 105. Esse aqui é x mais 20, ou seja, 45 mais 20. 45 mais 20 vai dar 65 graus. Então, o menor ângulo é esse aqui, ó. Observem que, se você faz esse achando que é o menor, você marcar de letra A, estaria errado.
Se você faz esse aqui achando que é o menor, marcaria esse, estaria errado também, tá? Então, a resposta correta aqui é o ângulo de 65 graus, correspondente ao x mais 20, tá bom? Então, mais um problema aí, nesse caso, é bem diferente do outro, que envolve a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, tá? E aí, deixa eu ver se eu encontro outra questão mais interessante do que essa, para a gente estar observando aqui, tá? E resolver aqui e entender que, por mais complexo que possa parecer, é, o, essa relação dos triângulos, a gente, ou dos quadriláteros, a gente pode resolver de maneira bem tranquila, tá? Vou pegar uma Professor, questão agora que envolve trapézio. Diga. na esquerda ali, esquerda inferior, é 3,45 graus menos 45 graus? Uhum. É isso aqui, Tá, ó. aí, sim, eu faço a multiplicação primeiro, certo? Correto. Aí vai dar algum número, diminui por 45 e deu 90? Faz aí. Faça que você vai encontrar 90. Mas deixa eu explicar meu raciocínio aqui, que é bom. Vamos ver se você pega essa ideia, ó. Tá vendo aqui, Lucas, ó, que é 3 vezes 45 menos 45? Esse é o cálculo. Lucas, o que que eu fiz aqui? Pensa comigo, ó, aqui não são 3,45, 3 vezes 45, e aqui só é um 45? Então, na verdade, desses 3,45 eu estou tirando o quê? 1. Ou seja, no final vai sobrar 2,45. E 2 vezes 45 é 90. Esse é meu raciocínio para fazer o cálculo. Entendeu? Eu tenho 3,45, eu subtraio 1,45. Então vai sobrar quantos 45? 2. Só que 2 vezes 45 é 90. Então raciocínio assim para fazer a conta. Não, eu não faço cálculo aqui. Porque se você fizer o cálculo aqui, isso aqui vai dar 135. 135 menos 45, 90 também. Então, tanto faz como você vai fazer. O meu raciocínio aqui para não fazer o cálculo direto é pensar matematicamente, né? Se você observar que eu tenho 3,45, aqui eu tenho 1, se eu subtraio, vai dar 2. E aí eu chego ao resultado. Deu para compreender como que eu penso para fazer a conta? Mais ou menos, pode continuar. Tá? Deu. Mas aí é aquele negócio. Ah, professor, não consigo entender dessa forma que o senhor faz. Não é para vocês entenderem da forma que eu faço. Pra você fazer isso aqui, ó, 45 vezes 3, que é uma conta que qualquer aluno do primeiro ano do ensino médio, na verdade, né, qualquer aluno do terceiro ano do ensino fundamental tem que saber fazer isso aqui, né? É claro que na prática a gente sabe que tem pessoas que terminam a faculdade, faz até doutorado e se pedir para fazer isso aqui, o cara não consegue fazer, né? Mas isso aqui é porque a pessoa não estuda, tá? Então, é coisa simples, mas que muitas vezes a pessoa, sei lá, faz outras coisas da vida e não faz mais isso aqui. Mas isso aqui, gente, como vocês estão no primeiro ano do ensino médio, e isso daqui vocês têm que saber fazer. Ó. Essa conta aqui tem que saber fazer. Aqui, gente, todo esse cálculo que eu mostrei aqui para vocês, ó, desse exemplo, desse exemplo, desse exemplo, todos esses aqui são cálculos que vocês, do primeiro ano do ensino médio, têm que saber fazer, tá certo? Professor, eu consigo fazer o cálculo, eu não consigo armar a conta. E isso daqui é aceitável. Você não conseguir armar a conta, apesar de se você não arma a conta, você não consegue resolver. Mas, no meu ponto de vista, é mais aceitável você não saber armar do que não saber resolver. Por quê? Porque conta, gente, vocês já aprenderam aí ensino fundamental inteiro fazer essas contas. Então, conta vocês precisam, assim, estar afiados para fazer. Agora, é claro, se não treina, não consegue, tá? Se não faz se não estuda direitinho, aí não consegue fazer, não. Então, dica aí para vocês fazerem, estudarem, fazer esses cálculos aqui, é simplesmente fazer. Se não fazer, não consegue desdobrar, né? Dar a volta aí e conseguir resolver esses problemas. Apesar de serem simples, e apesar de que, professor, mas isso aqui é complexo demais, ó. Essas contas que o senhor acabou de fazer aqui, dá muito trabalho. Esse é o
primeiro passo, dizer que é muito trabalhoso, é o primeiro passo para não conseguir nunca fazer esses cálculos, né? Então, a preguiça tem que passar longe de vocês. Lembrem-se que, por exemplo, um jogador de futebol aí, ele não é bom, ele não nasceu bom, não. Ele treina todos os dias, toda hora, para fazer isso aí. Lembre-se que para vocês aí serem bons lá no Free Fire lá, vocês passam o dia inteiro jogando esse troço aí, e aí vocês vão se tornar bom. Então, se vocês quiserem se tornar bom em matemática, percam tempo fazendo os cálculos de matemática, tá? Percam tempo mesmo. Se não, vocês vão só se dar desculpa de não conseguirem, dizendo que é difícil, tá? Então, lembre-se, não é difícil, desde que você estude, desde que você se esforce, tá bom? Então, vamos lá fazer isso daqui, ó. Esse exemplo é um exemplo de trapézio, tá? Ele fala que o trapézio é um trapézio retângulo. Então, deixa eu apagar aqui meu trapézio, que eu fiz errado, já que ele é um trapézio retângulo, e é bom que eu já explique o que é um trapézio retângulo para vocês. Pessoal, o trapézio retângulo é um trapézio em que um dos lados é igual a 90 graus, tá? Tem ângulo igual a 90 graus. Então, esse aqui é um trapézio retângulo, porque esse ângulo aqui, ele vai ser igual a 90. Aí ele dá as medidas, ó. Base maior vale 5, então aqui vale 5, e a base menor vale 2, tá? A medida das bases. Ele fala que a altura vale 4. Uma outra característica do trapézio retângulo é que um dos lados, justamente o lado que recebe aqui o ângulo de 90 graus, ele vai formar vai ter a altura coincidente com o lado, tá? Então esse lado aqui, ele vai ser vai ser igual, né, à altura do trapézio. Aí ele pede para nós determinarmos o perímetro desse trapézio. Como que a gente faz para calcular o perímetro? Somos lados. Observe que a gente tem as duas bases e a altura. Porém, se você notar aqui, ó, falta esse lado aqui. Então, qual vai ser a estratégia que nós vamos utilizar para resolver aqui esse lado aqui para poder calcular o perímetro? É bem simples. Só você observar o seguinte, ó, que se eu pego eu posso transportar a altura para cá para a gente utilizar ela aqui, ó. Isso significa dizer que apesar da altura estar sendo representada aqui desse lado, significa dizer que esse lado aqui também vale 4 de altura. E esse pedaço aqui, ó, esse pedaço que eu vou representar agora, vale 3 centímetros. Por quê? Porque esse aqui vale 2, para completar os 5, então esse aqui tem que ter 3. Claro, vocês poderiam justificar assim, professor, mas visualmente esse aqui é menor do que esse. É porque é só representação. Não é. Isso aqui não é real, tá, gente? É só uma representação. Então a gente pode cometer erros na representação, só não pode cometer erro no cálculo, tá? Bom, como que a gente descobre aqui o valor do lado? É só usar o teorema de Pitágoras. Ó. Hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá bom? E é o lado maior do triângulo, não mais do trapézio, agora é só do triângulo, tá? A hipotenusa, que é o lado ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos, tá? Antes de resolver isso, eu quero explicar uma coisa para vocês. Que eu já expliquei isso em sala de aula, não sei se vocês lembram. Lembrem-se que todo triângulo retângulo em que o cateto é 3 e o outro cateto é 4, automaticamente o terceiro cateto tem que ser igual a quanto? 5. Esse aqui eu até expliquei para vocês que é aqueles triângulos pitagóricos, tá? Mas, tá? Caso você não lembre disso, você pode usar o teorema de Pitágoras, ó. 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, então lado ao quadrado aqui vai ser igual a 25, portanto, a gente passa a raiz para o outro lado. Lembrem-se que tem que colocar aqui mais ou menos, só que no caso das figuras geométricas, o menos não serve, tá? Então a gente só considera positivo. Então o lado aqui vai ser 5, mas aqui não precisa fazer conta, é só você lembrar. Triângulo retângulo, em que os catetos é o 4 e o 3, então, obviamente, a hipotenusa vai sempre dar 5, tá? Mas se você não lembra, pode fazer o cálculo aí para não errar. O próximo ponto aqui, já que a gente já calculou o lado, é só calcular o perímetro. Ó. Então, o perímetro aqui vai ser a soma dos lados. Observem que isso daqui e isso aqui não vai contar no cálculo, tá? Então, vai ser, ó,
a base aqui, ó, 2 mais 4 mais 5 mais 5. Então vai ficar assim, 2 mais 4 mais 5 mais 5. Esse 3 aqui, ó, já está embutido aqui dentro. E esse 4, ele não faz parte do perímetro, tá? Perímetro é a soma dos lados, aqui representado fora. Então esse perímetro aqui vai dar 16, tá? Nesse caso aqui, ó, letra D. Esse é o perímetro desse trapézio. Ficou alguma dúvida? Oi, pessoal. Dúvidas? Não. Não, né? Então vamos fazer uma aqui bem uma outra sobre ângulos, tá? Sobre o contexto de ângulo aqui. Vamos bugar um pouco a cabeça de vocês. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar esse daqui, tá? A ideia é essa mesmo, de trazer coisas diferentes para vocês verem, tá? Então, essa questão é a questão da Fulbert, que fala o seguinte, ó. Nesse retângulo, o valor em graus de alfa e beta é. Então, a gente quer saber quanto que vale o alfa mais beta. Então, como que a gente vai resolver esse problema aqui? Vamos lá. Então, a gente tem aqui dois triângulos. Aqui é importante a gente frisar o seguinte. Deixa eu trocar aqui a cor. Frisar que já que é um retângulo, isso significa que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui é 90 graus, tá? E daí a gente quer calcular quanto que vale o alfa mais beta, tá? Aqui a gente tem diversas formas da gente usar as informações aqui, mas como a gente está trabalhando com quadriláteros, a gente vai usar o do quadrilátero, tá? Olha só, se você pegar esse lado aqui, ó, tá vendo? Esse lado, esse lado, esse lado e esse lado, ou seja, esse e esse, vocês vão observar que aqui dentro, ó, é um quadrilátero, certo? Apesar de ter esse triângulo, dois triângulos aqui fora, e obviamente o quadrado aqui, o retângulo aqui representado, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro, lembre-se que quando nós temos ângulos sobre uma reta, a soma desses ângulos vai dar 180. Isso significa dizer, pessoal, que esse ângulo aqui de dentro, ó, é 180 menos o alfa. Da mesma forma que esse ângulo daqui, ó, é 180 menos o beta, tá? Então a gente tem aqui a representação desses dois ângulos. E vale ressaltar ainda que eu estou usando essa representação porque eu quero resolver a partir do quadrilátero aqui dentro, tá? A gente poderia, por exemplo, usar esse daqui com alfa para calcular o alfa e esse aqui para calcular o beta. E aí lembrar que esse ângulo aqui de dentro, esses três juntos valem 90 graus. Mas a gente não vai usar esse do 90 graus não, a gente vai usar esse do quadrilátero aqui. Por quê? Porque a gente viu agora há pouco que quando eu faço a soma dos quatro ângulos de um quadrilátero, o resultado é 360. Ou seja, quando eu pego o ângulo de 40 graus, que é esse aqui, o ângulo do alfa aqui, que é o 180 menos alfa, que é o 180 menos alfa, pego o ângulo 90 aqui embaixo, mais 90, né? E mais o ângulo do beta aqui, o 180 menos beta, a soma desses quatro ângulos, ó, 1, 2, 3, 4 ângulos, tem que ser igual a 360, tá? Esses dois aqui que tem o 180 menos alfa é porque é a representação do suplementar do ângulo alfa e o suplementar do ângulo beta. Lembre-se que em ângulos suplementares a soma é 180. Então, se eu quero saber esse ângulo daqui, eu faço 180 menos esse ângulo, tá? Como que a gente vai chegar nesse resultado? Aqui faltou o beta, tá, gente? Aqui, ó, menos beta. Como que a gente vai chegar no resultado aí? A gente quer saber quanto que vale o alfa mais beta. Então a gente não precisa calcular o resultado do alfa e do beta em si, somente da soma. Então o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos pegar o alfa e o beta que está negativo e nós vamos jogar para o outro lado, tá? Aqui vamos primeiro somar aqui, ó, 40 mais 180, mais 90 mais 180. Vou até fazer, vai dar 390 aqui, não, 180 mais 180 dá 360, 360 mais 40 vai dar 400, 400 mais 90, 490, tá? Vamos deixar assim, aí tá menos alfa, menos beta, igual a 360.
Como a gente quer saber alfa mais beta, a gente vai passar o alfa e o beta para o outro lado, tá? Eles vão somando, já que a gente está subtraindo. Então, ambos vão positivos. E agora eu vou passar o 360 para cá, negativo. 360 vai vir para cá, negativo. E aí eu tenho já o alfa mais beta do outro lado. É só subtrair, ó. Vai dar, então, 130 graus. Esse é o valor de alfa mais beta. Então, a gente não precisa achar o alfa, a gente não precisa achar o beta, basta achar o alfa mais beta, que é isso que a gente fez, ó. É o resultado de 130. A gente pode tentar aí achar o alfa, depois achar o beta e tal, mas nesse tipo de questão não vale a pena. Por quê? Porque a gente faz muita conta e às vezes nem consegue chegar ao resultado, tá? Então é melhor você partir direto para a informação, já que ele quer alfa mais beta. Se for possível, já acha o resultado do alfa mais beta, sem precisar achar quem é o alfa, tá bom? E sem precisar achar quem é o beta, tá? Não precisa achar eles, basta achar o alfa mais beta aí que já chega o resultado. Ficou alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Então, Por que que do 180 é menos beta e menos alfa? É a fórmula? porque a gente aprendeu, né? Que se eu tenho aqui alfa, então eu vou chamar esse ângulo de x aqui, ó. Então eu sei que alfa mais esse ângulo x é 180, ângulos suplementares. Então eu vou passar agora o alfa para o outro lado. Então, esse ângulo aqui, que está do lado do alfa, ele é 180 menos alfa. A gente aprendeu isso quando nós estudamos os ângulos na apostila passada, que são ângulos suplementares. Por isso que o alfa e o beta aqui, ó, aparecem negativos do outro lado. Quando você passa ele para o outro lado, ele fica negativo quando a gente quer encontrar o suplementar deles. Por isso que eles ficam negativos. Entenderam? Uhum. Alguma dúvida aí, pessoal? O restante? Só o Lucas que tem dúvida? O pessoal. Ou deixa eu perguntar. Tem mais alguém assistindo a aula aí ou só é o Lucas? Eu tô aqui, ó. Um que, Isabela? Tô aqui, professor. Não, porque assim, o único que tem dúvida é o Lucas, né? O restante parece que não tem dúvida, não. E depois fica mandando um monte de mensagem aí no privado aí para tirar dúvida. Esse seria o momento ideal para tirar uma dúvida. Bom, pessoal, então esses são os exercícios que eu trouxe para a gente hoje, tá? De quadriláteros. Vejam que tem perímetro, tem ângulos, né? Tem ângulos de novo aqui, tem perímetro com trapézio, tem perímetro com todas as outras figuras. E nisso a gente precisa, claro, é, sempre lembrar o seguinte: no caso dos quadriláteros, a gente precisa lembrar que a soma dos ângulos, tá? Ela é igual a 360, e a gente precisa lembrar que o perímetro é a soma dos lados. Eu não vou falar das áreas porque as áreas, né, dos lados, as áreas a gente vai estar estudando aí bimestre que vem. Então, eu não vou falar das áreas ainda, porque a gente vai ter um bimestre inteiro só para estudar as áreas dos triângulos, dos retângulos, dos quadrados, enfim, dos quadriláteros e de outras figuras geométricas que a gente vai aprender como que a gente faz lá na aula, tá? Então, essa seria a nossa aula de hoje. Não saiam, vou fazer chamada. Só vou parar de gravar aqui para não